Vamos lá, boa noite a todos. Convido agora, neste momento, a relaxarmos um pouco, respirarmos profundamente, para iniciarmos mais esta reunião, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo mestre. Nós agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de aprender um pouco mais de tuas palavras, de teus ensinamentos, de estarmos reunidos aqui mais uma vez juntos, nesta energia de amor, de luz, que se expande para todo o nosso lar, nos acalmando, serenando nossos corações, para que a mensagem desta noite possa ser de bastante reflexão, possa tocar profundamente o nosso espírito e nos ajudar na nossa caminhada. Pedimos também pelos mentores e trabalhadores do Centro Espírita Vicente de Paulo, que ainda trabalham, mesmo nós não estando no salão presencialmente, que estão sempre nos socorrendo, nos amparando, nos ajudando. E que eles envolvam esta noite nosso querido amigo Nazil, o inspirando, o protegendo, o envolvendo nesta grande luz. E em teu nome, Senhor, que damos por aberto, então, mais esta lição da noite do livro Jesus no Lar. Que assim seja. Muito bem. Então vamos à nossa reflexão. Como sempre, né, vocês sabem que eu busco alguma coisa que nos conduza ao texto, já que nós tivemos a chance de comentar que o processo utilizado pelo Neio Lúcio é um processo bastante característico. Ele também foi empregado em algumas obras por Humberto de Campos, no sentido de nos trazer reinterpretações a respeito de textos que nos chegaram sob a alegação de serem ensinos ministrados por Jesus. É assim que as coisas acabaram sendo estruturadas. Uma das dúvidas que eu sempre tive está ligada ao ensino por intermédio dessas narrativas, chamadas no grego de parábole ou parábola, como acabou sendo vertido na expressão do latim. Qual a razão pela qual Jesus se valeria desse tipo de ensinamento? No primeiro momento, eu confesso que achava que a narrativa se justificava para fazer-se compreendido. Porém, é exatamente o contrário que ocorre. E ocorre, como os textos nos dizem, até mesmo em relação àqueles que o seguiam. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, há um versículo que me incomoda bastante. Nele, alguém se aproxima dele, de Jesus, e lhe pergunta: por que tu lhe falas por exemplos? Que eram as narrativas mais tarde denominadas parábolas. Como eu disse para vocês, a expressão é grega, ela não é uma expressão usada no hebraico e muito menos no aramaico.
por que é que tu falas por exemplos? E ele então diz: porque a vós vos é dado penetrar os mistérios do reino dos céus, mas a estes isto não lhes é dado. Eu lhes falo por exemplos, e é o versículo que me deixa incomodado, porque eles veem sem ver, ouvem sem ouvir e sem compreender. É muito interessante, porque esse versículo destrói, então, aquela minha primeira e falsa ideia de que as parábolas conduziriam a uma compreensão das pessoas. Talvez elas servissem apenas para facilitar a reprodução do que havia sido explicado por eles, não do que havia sido apresentado por eles. Porque a explicação fica para o conjunto dos que estão próximos a ele. E o texto do Neio Lúcio da nossa noite, ele de novo volta à mesma questão. A mesma questão. Jesus é abordado na casa de Simão por um daqueles que o cerca para justamente deixar claro o que era aquela expressão conhecida por nós como a do episódio de alguém que age beneficamente em favor de outro. Alguém que era um inimigo. Um inimigo. Os samaritanos, desde a cisão em relação aos hebreus, tiveram muito limitada a sua vida no âmbito do território onde todos conviviam. Eles não podiam se dirigir ao templo, porque o templo era reservado para os hebreus. Eles não tinham condições de manter os seus cultos, porque aquele culto não atendia aos interesses do povo hebreu. E Jesus usa aquela narrativa que todo mundo conhece, repetindo, talvez para guardar a pequena narrativa, o exemplo, como nos fala o André Schurach, mas sem, talvez, perceber o alcance. Neio Lúcio, então, põe num dos seguidores a mesma dúvida. E Jesus constrói um outro exemplo que também vai permitir que a gente guarde a história, mas que precise refletir sobre o alcance do conteúdo moral. É aí a chave da presença dele ao nosso lado. Por que aquele homem que está lá no chão, sofrendo, agora já não mais num caminho entre uma cidade e outra, mas numa grande cidade, vê uma massa admirar o seu sofrimento? Imagina, as pessoas curiosas em volta de alguém que tem dor, está passando por um momento difícil, mas elas são movidas apenas e tão somente pela curiosidade. O moço romano, o escriba da lei, o sacerdote, até mesmo uma mulher aparece na narrativa que agora é apresentada por Neio Lúcio. Alguém responsável por administrar a justiça, e nós descobrimos que ninguém dele se apieda.
É curioso ver como Jesus acresce. No episódio do samaritano, que o discípulo diz não havia entendido, eram apenas 3, um de cada vez. Mas agora há uma população em volta do sofrimento de alguém sem mover absolutamente nenhuma palha. Nenhuma palha. Então Jesus apresenta alguém que, de novo, não é aceito, porque é um homem que está ali para dar do que efetivamente não é dele, né? Dá moedas para que o homem seja atendido, e como o problema persiste, vem aqui um publicano, alguém efetivamente execrado para aquela gente. Não era aceito, porque ele se caracterizava como alguém que ajudava ao interventor, ajudava ao dominador. Lá era o rapaz da Samaria, um homem de negócios que interrompe a sua jornada para amparar. Aqui era alguém não aceito pelo próprio conjunto da comunidade. Não se tratava de ver alguém de fora, mas alguém de dentro rejeitado. E ele tem para com a pessoa a mesma conduta que a narrativa do exemplo anterior tinha. Ele se aproxima, dá palavras de encorajamento, de carinho, dá-lhe o braço, endereça-lhe toda a forma de boas vibrações e faz para com ele a mesma postura, adota a mesma postura que o texto, que o discípulo não entendeu. E a pergunta vem de novo. Só que agora ela se faz enriquecida, né, por um acréscimo, o da caridade legítima. O da caridade legítima. Evidentemente que a resposta vai ser fruto do que era o preconceito exercitado pelo discípulo. Ele diz que o publicano era uma figura desprezível. Desprezível, né? Porque ele não só ajuda, como ergue. Jesus, então, manda a pessoa fazer a mesma coisa. Vai você e faça. Mas termina falando a respeito de uma visão de caridade que nós aqui mesmo, em encontro anterior, tivemos a chance de rever. A caridade que é efetivamente a caridade do servir. Quando a gente dá daquilo que não nos pertence, e os bens do mundo não nos pertencem, nós não estamos fazendo absolutamente nada. Daí porque os espíritos insistirem em nos alertar para o perigo do egoísmo. Porque nós somos apegados com aquilo que não é nosso, com aquilo que nós chegamos estava e vamos embora, vai permanecer. E nós passamos o tempo todo apegados a coisas que não são nossas, das quais nós não temos a não ser a posse. Razão primeira para que tivéssemos uma postura de nos desprender, nos desvincular, e não o contrário. Quantas e quantas narrativas
nos chegam a respeito de espíritos que por séculos se mantêm apegados a justamente coisas que não são deles. Nada, nada, absolutamente nada. Até o corpo nós tomamos por empréstimo do princípio material para a jornada, mas também ele nós iremos devolver. Então, a caridade com aquilo que não nos pertence não é caridade. Eis porque Jesus faz questão, então, de fixar, né, o sentido de uma caridade verdadeira, aquela que representa a nossa postura, o nosso compromisso. Não é mais dar daquilo que não é meu. Não é mais somar esforços para cobrir esta ou aquela deficiência de natureza material. É o sentido do amar, expresso efetivamente pela conduta de quem, diante do sofrimento, não fica indiferente, não tenta livrar-se do problema, mas vai de encontro, ofertando a solução que passa necessariamente pelo seu compromisso. O seu compromisso. Então, por que você ensina por parábolas? Ora, para tentar deixar nas pessoas a lembrança para um despertar futuro. Quando elas talvez adquirirem a maturidade espiritual para entender que o gesto que revela compromisso é aquele que efetivamente importa, porque ele sai de nós. Ninguém pode dizer que fez em favor de outrem, liberando coisas que não são próprias. Eu preciso dar de mim. Eu tenho que dar de mim. Então, o desafio é muito maior do que a gente imagina. O crescimento espiritual demanda muito mais do que um simples enunciado. Então, quando nós perguntamos para as pessoas o que elas entendem vir a ser a prática da caridade, muitas vão nos narrar exatamente o fato de que elas olham para os seus guarda-roupas e pegam alguma peça que jamais vão conseguir colocar e encaminham, mas reservam outras tantas, pensando que talvez em um determinado momento da vida possam vir a delas se servir. Nós vemos as pessoas falarem a respeito da compra deste ou daquele mantimento, que, convenhamos, é sempre meritória, mas não é o que Jesus de nós quer. Ele não nos quer fazendo aquilo que é ainda elementar do ponto de vista do comprometimento. Então é muito importante que a gente reflita, porque por trás de cada lição assim, há todo um empenho da nossa parte, deve haver todo um empenho para buscar o alcance. O alcance. A caridade verdadeira, portanto, não é a material. Está aqui na própria colocação. Qual é a caridade legítima? Legítima. Aquela que significa ou expressa o seu compromisso com a prática do bem. Dá para ficar livre, dá para que a pessoa não incomode, dá por isso, não tem o alcance do estar junto. Olha a narrativa como é bonita quando coloca a postura da pessoa em ações. Ele se aproxima, todos estavam longe. Esse é o primeiro detalhe. Aproximar-se. Você vai amparar a pessoa? Então se aproxima. Segundo, você vai dizer para ela palavras de encorajamento, não de censura.
Quantas vezes nós endereçamos aqueles que precisam do amparo censura? Por que não vai trabalhar? Agora a pergunta, ele tem oportunidade? Quanta gente qualificada até o pescoço não encontra condições de exercer uma atividade? Quanto mais alguém que as portas são sempre fechadas, as pessoas fogem. Como é que ela vai obter alguma colocação? Isso é hora de pedir? Como se a pessoa tivesse um relógio, a noção exata. Muitas vezes ela tem fome, tem sede. Eu refletia outro dia na facilidade que nós temos de tomar um copo d'água, né? Em casa, felizmente, nós dispomos de condições de pegar a água e, inclusive, a água que vem de um fornecedor fica convenientemente submetida à refrigeração. Então, no momento de sede, eu vou buscar um copo d'água. Mas e quem não tem nem o vasilhame? Como é que toma água? Uma coisa tão elementar, tão elementar. Nós vamos descobrindo que é preciso chegar, saber, envolver, deu o braço, o amparou, o sustentou com as próprias energias. A narrativa do samaritano o coloca numa montaria. Aqui não. A pessoa vai amparando a outra até o local onde será atendida. A pergunta é: quantos de nós efetivamente teríamos condições de cumprir um ensino assim? Quantos de nós agiríamos de maneira concreta para praticarmos a caridade que é dita legítima? O ensino é muito mais profundo e talvez pela profundidade que ele encerra, é que nós vejamos registros, e não são poucos, daqueles que cercavam Jesus, no sentido de lhes pedir, desse o alcance do exemplo que ele havia dado. Ouve-se, mas, como lembra Mateus, se ouve sem ouvir, se vê sem ver, e muito menos não se consegue compreender. Jesus tem para nós um tesouro inconfundível de pistas, se quisermos ser melhores. Quando Kardec, dando sequência a todas aquelas informações que os espíritos lhe trouxeram, deixou registrado que para o espírita, sem a prática da caridade, não haveria qualquer perspectiva de evoluir, porque o salvar-se é evoluir. Não é a ideia barata e equivocada de estar ocupando esta ou aquela posição num céu de papelão, com atitudes que cansariam a qualquer pessoa. É o resgatar-se, o evoluir, o modificar-se. Ele registra, então, que sem a prática, sem o esquecer-se, nós não conseguiremos ser melhores. Porque exatamente a partir do momento em que nós passamos a nos ocupar, não pré-ocupar. Preocupar é fácil, é ocupar. Ocupar é que é concreto. Com as dores daqueles que transitam conosco, nós mostramos uma compreensão
que Jesus não somente anunciou, mas vivenciou. Esteve conosco. Essa é a preocupação. Pensar no que vai acontecer, vir estar é a ocupação. E ao estar conosco, entendeu que nossas atitudes nem sempre traduzem as nossas palavras. Nesta semana, numa daquelas múltiplas postagens que as pessoas fazem num sentido crítico, chamou minha atenção um texto muito pequenino, mas de uma profundidade, porque era um alerta. E ele dizia mais ou menos o seguinte: num país em que há tantas igrejas, tantos templos, tantas casas espíritas, pessoas passarem fome, não terem condições alguma de sobreviver, representa uma incoerência pública. Porque, em nome de Jesus, as casas são erguidas, os templos são construídos, como era no passado, mas os exemplos não são seguidos. Então é muito mais cômodo, mas também é uma baita de uma hipocrisia. Num país com tantas casas dedicadas a alguém que fez o bem, o mínimo que nos caberia seria imitá-lo. E não é uma tarefa fácil. E o Lúcio, de novo, nos cutuca, né? E cutuca sabendo que o alcance do cutucão vai depender do nosso despertar. Reflitamos. Se a parábola do samaritano, se o exemplo agora relembrado, não nos levar a praticar a caridade sincera, legítima, talvez, nós ainda estejamos distantes de entender o que Jesus queria dizer. E isto representa claramente uma dificuldade a mais quando a gente pensa em evolução. Temos assunto para pensar durante a semana. Obrigado, Carlos. Obrigado, Lu. E acho que agora é o Arlindo que toca. A todos vocês, minha gratidão pelo carinho de sempre. Passando para a nossa última fase do encontro desta noite, eu convido vocês para que nos unamos em pensamento, em coração, em amor, e vibremos, pedindo ao nosso Pai, Senhor de nossas vidas, por todos os que se encontram em sofrimentos, na erraticidade, sem enxergarem a luz que lhes traz o amparo. Por todos os que colocaram fim em sua existência terrena, e encontram-se em sofrimentos dos mais diversos. Por todos os que se encontram adoentados do corpo físico, em unidades de saúde ou em seus próprios lares. Por todos os que se privam, por todos os que se privaram da liberdade de ir e vir e se encontram encarcerados. Por todos os que se encontram morando ao relento, sem um teto fixo e seguro. Por todos os idosos, crianças que se encontram em desamparo.
por todos os desempregados que não conseguem o sustento de seus familiares, por todos os nossos irmãos e irmãs que pedem para que vibremos por eles durante toda a semana, durante todo o mês, e formamos listas e mais listas de solicitações por todos os nossos familiares, por todos os nossos entes queridos, amigos, e por todos os que sofrem na angústia, na solidão, no desamparo, nos mais recônditos locais do nosso planeta. Que Deus Pai misericordioso possa nos acolher, nos acudir, e confiantes em seu amor por todos nós e por todos, e por nos proporcionar momentos como este, nós lhe somos gratos, humildemente. Que tenhamos todos uma ótima semana, que sejamos abençoados. E o nosso muito obrigado pela participação de todos vocês. Que assim seja.